Pessoal, bom dia. Precisamente 6h50 da manhã. A gente vai dar continuidade ao conteúdo de história do livro de vocês, na página 132. Por favor, estejam com ele em mãos. E a gente vai tentar ser breve, embora eu acho que não seja tão possível assim. O conteúdo ainda é a Idade Média. Até hoje nós estudamos que a Idade Média é dividida em duas, em alta e baixa. E nós estamos no meio da Idade Média para estudar o surgimento do islamismo. Eu imagino que se você parar essa aula agora e começar a pensar o que você escutou sobre o islamismo, vai totalmente contra o que a gente vai aprender hoje. Até porque, dentre os princípios, eles pregam a paz, a caridade, etc. É bem verdade que hoje a gente interpreta elas de outra forma, mas no seu surgimento, no seu cerne, ela tem muito da Igreja Católica, acredito em vocês. Até porque a própria origem, né, do Maomé, ela é utilizada, ela é estudada pelos árabes como se ele tivesse ligado a Abraão, o primeiro homem da Bíblia, né, do fundamento ali do judaísmo e dos cristãos. Abraão teve um filho, né, prometido a Sara, e ali começa a árvore genealógica até chegar em Jesus Cristo. Então, por outro lado, ele teve um filho antes de ter um filho com Sara, ele teve um filho com empregada, e é dessa origem que vem Maomé. Então, vamos lá para a gente saber que religião é essa, tá? Bem, página 133, o surgimento do islamismo. Ele surge no século VII, ou seja, no ano de 600, né? A gente vai falar muita coisa relacionada ao início do ano, porque a gente vai falar sobre séculos, como é que você conta o século. Se é o século VII, eu sei que começou em 600. Então, é o surgimento de mais uma religião monoteísta. As duas maiores eram o cristianismo e o judaísmo. Fundada por Maomé, né, que é o principal, e um discípulo dele, que é o Ali. Centro de adoração é Meca. Hoje, 935 milhões de seguidores. É a religião que mais cresce. Se a gente pegar o livro didático, a gente vai estar desapontando aí mais de um milhão, perdão, de seguidores do islamismo. O que significa Islã? Submissão, perdão. Muçulmano é aquele que declara submisso ao poder e à vontade do Deus Alá. Deus dos islâmicos é o Deus Alá. A Globo já retratou essa cultura em algumas novelas, tá? Não vou lembrar agora, mas teve sim essa cultura, né? Tem uma escritora de novela que ela gosta muito de estudar outras culturas, e ela trabalhou já o islamismo, sim, na Rede Globo, tá? No início do ano, eu anotei 3 palavrinhas no quadro de todos os primeiros anos. Eu pedi para vocês anotarem o que era árabes, nasce na região da Arábia, né? Pedi para anotar o que era islamismo, e botei lá como religião, né? Perdão, islamismo, né? Quem segue o Islã, e o Islã é religião. É para que a gente tenha a noção de que a Arábia é uma região. Então, lá pode ter cristão, judeu e etc. Não está associada a todo mundo que morar na Arábia ser islão, não, tá? Seguir o islão, não. Então, vamos lá. Um pouco da história. O Império teve sua formação a partir da origem do islamismo, religião fundada pelo profeta Maomé. Antes disso, a Arábia era composta por povos semitas, que até o século VII viviam em diferentes tribos, apesar de falarem a mesma língua. Esses povos possuíam diferentes estilos de vida e de crença. Na página 133 mostra até uma imagem deles aqui, ó, andando no deserto e tal, nas caravanas, né? É como se fosse a maior prática comercial deles, é andar sobre os camelos, levando as pessoas e produtos de um local para outro, até porque a região é muito desértica. Muito da nossa cultura, que a gente escuta falar sobre os árabes, Aladim, né, de passar a mão na lâmpada mágica, tudo isso faz parte do imaginário, da cultura e da literatura árabe, tá? Muita coisa mesmo. As músicas do El Chan, seus pais de vocês vêm escutarem as expressões califa, o califa, dentre outras palavras, fazem parte dessa cultura, sheik, etc. Tem tudo a ver com a cultura árabe, tá? Então, vamos lá. O que era a Arábia pré-islâmica? Era um local sem unificação política, somente amparados por um quesito religioso, uma região muito desértica, andavam muito tempo no deserto. De longe, poderiam ter a miragem de encontrar água, você deve ter assistido muitos filmes que retratam isso. Então, é uma região muito seca,
com poucos oásis que deram origem, de fato, às cidades, tá? Então, os povos eram os beduínos, nômades que levavam a vida difícil no deserto, utilizando como meio para a sobrevivência o camelo, o animal do qual retirava seu alimento, o leite, a carne, as vestimentas feitas com pelo. Com suas caravanas, praticavam o comércio com vários produtos nas cidades da região. Já as tribos coroaxitas habitavam na região litorânea e viviam do comércio fixo, que no caso Maomé vai surgir delas, tá? Conhecendo a história de Maomé, quem é Maomé? Ele nasce em 570 depois de Cristo, no meio da Idade Média, no século 6. Filho de mercadores, órfão, 6 anos, casa-se com a Khadija, né? Na verdade o nome é Fátima para nós aqui, mas lá é Khadija, rica que vai financiar a sua vida religiosa. Aos 40 anos, olha só vocês. Deixa eu falar como é que ele teve essa visão do anjo Gabriel, né? O Maomé, ele vivia trabalhando nessas tribos aqui, perdão, nesse meio de transporte aqui, tá? Com os camelos pelo deserto. E aí ele escutava muito falar de duas grandes religiões, que eram o cristão e do judaísmo, né? Na época era chamada ainda de hebreus, estava nessa mudança aí, hebreus, alguns chamavam de judaísmo, outros chamavam de hebreus mesmo. A gente já estudou os dois aqui. Então, Maomé escutou muito tempo falar sobre isso, e até do zoroatrismo, que era a religião dos persas, sendo que a região da Arábia é essa daqui, ó. No livro didático de vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar no livro mesmo, porque aqui vai demorar a achar e não vai ficar mais ainda o vídeo. Ó, a região da Arábia que a gente está falando, que dá origem a todo esse conteúdo, é essa daqui, ó. No livro didático de vocês, essa laranjinha, tá? A página é 135. Então, ele trabalhou muito tempo nesse deserto, escutando falar de um e de outro. Ao retornar para casa um certo dia, sabe que aquela região é tomada por várias religiões, tem várias divindades ali, todo mundo acredita em vários deuses, e o grande centro comercial é Meca, tá? Inclusive é a cidade que ele residia. E o que acontece? O Maomé, ele vai, depois de escutar isso, né, aos 40 anos, ele vai chegar em casa e vai dizer que vai se retirar para o deserto sozinho, né, para que ele possa pensar um pouco sobre religião. E olha só a conversa que o Maomé chega contando depois de 2 meses. Que ao andar sozinho pelo deserto, ele foi visitado pelo arcanjo Gabriel. Para vocês verem que a fundação do islamismo tem muito a ver com a religião cristã e do judaísmo, né? Vai ter elementos dessas duas, inclusive. O anjo Gabriel está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, ou seja, está na história dos judeus e dos cristãos. Então, ele disse que recebeu uma visita do arcanjo Gabriel, e o arcanjo Gabriel disse para ele que só existia um Deus, que era Alá, e só existia um profeta, que é ele. Para os cristãos, o profeta é Cristo. Para os judeus, é Moisés, foi ele que abriu, né, o mar e etc., na fuga deles do Egito e tal. Então, ele vai criar a religião dele com base nos preceitos do judaísmo e do cristianismo. Então, só há um Deus, que é Alá, e um só mediador entre Deus e os homens, que é ele, Maomé. Tá? Perseguidor. Dentro de Meca havia um grande centro, eu vou mostrar em outro slide para vocês as fotos, um grande centro cultural e religioso. Tá? É a Caaba. Lá está repleta de feirinhas, de pessoas vendendo ali uma fitinha da religião, uma imagem de santo, alguma coisa, de várias divindades. Agora, imagine vocês, quando Maomé chega, de volta na cidade de Meca, e começa a pregar que só existe um Deus, sendo que o comércio era baseado em várias divindades, todo mundo que tinha alguma economia ou tinha alguma riqueza era baseado nesse comércio. Como é que eles recebem essa notícia? É claro que eles deram um jeito de fazer Maomé sair dali. Só que Maomé começou pregando isso na família de Fátima, que era rica e grande, tinha influência. Ele começou a pregar isso entre os familiares, etc. E ele foi fazendo muita gente acreditar que realmente aquilo poderia até mudar a vida, né, dos árabes que viviam no deserto, não tinham um sentimento de unificação e tal, e um só Deus poderia mudar essa estrutura. Só que, gente, imagine você chegar no local, você retornar ao local que você foi para a região do deserto e dizer que não pode ter mais aquelas adorações a vários deuses. Eu vou mostrar o tamanho de Caaba para vocês terem noção do que eram as feirinhas das várias religiões ali dentro.
pessoas vendendo fitinha, vendendo algum acessório que caracterizasse a divindade daquelas pessoas. E aí ele foi expulso de Meca, tá? E a gente já estudou isso no começo do ano, presta muita atenção. Perseguido por artesãos e comerciantes, artigos religiosos, politeístas, ele foge de Meca para Medina. Essa data é a Hégira, nós estudamos quando vamos falar no início do ano, do início do calendário para os islâmicos. A data é 20/6/622. Para não ser morto com essa nova religião, ele sai de lá com várias pessoas e vai para Iatrebe. Só que essa cidade, Iatrebe, ela acabou recebendo o nome de Medina, aquele surfista, né? O nosso surfista brasileiro. É Medina. E é lá que ele vai fundar o primeiro exército islâmico, e ele tem por ideia retornar a Meca, transformar a Kaaba em um grande centro de adoração de um só Deus, Alá. Medina, ele organiza um exército para lutar contra os infiéis, ele reconquista a Meca em 622, escreve o Corão, tá? O Corão é o livro mais famoso deles, é a Bíblia deles. Qualquer pessoa, qualquer país que façam alguma brincadeira com o Corão, eles recebem, sem sombra de dúvida, em pouco tempo um atentado. Nos Estados Unidos já fizeram, ou foi na França, fizeram uma brincadeira, desenharam a Maomé num cabaré, e o Corão, que é o Alcorão, né, a Bíblia deles pegando fogo. A França até hoje sofre atentados islâmicos devido a essa brincadeira dos cartunistas franceses. Os Estados Unidos também. É interessante, a gente vai já mostrar isso para vocês, que a Bíblia deles é o Alcorão, o Maomé ele pode ter várias mulheres, eles aceitam isso, inclusive. A mulher, ela passa por um processo de mutilação também, né, nas suas genitárias. Nessa religião que o homem também sofre mutilação nas suas genitárias, tá? Medina organiza um exército para lutar contra os infiéis, ele retorna a Meca e lá ele começa a fundar a religião. Ele morre em 632, tá? Ainda escrevendo ao Corão uma parte do que seria a Bíblia, ele escrevia em folhas, existe sobre isso. E depois os novos califas, né? Eles vão juntar e criar o livro ao Corão. Não foi ele que terminou de escrever o livro, ele escrevia os preceitos, né? Em pequenas folhas, riscando, e depois juntaram tudo isso e transformaram na Bíblia deles. Em Jerusalém, ele morre em Jerusalém, por isso que Jerusalém é uma cidade santa e vive repleta, né? Está na Bíblia que aquela cidade, aquele local, por Cristo ter morrido lá, nunca mais teria paz, mas os outros profetas também morreram lá, né? Tiveram uma passagem muito importante nas suas vidas lá, que é Moisés, Cristo e Maomé. Maomé morre em Jerusalém, embora o corpo esteja enterrado em Medina. Segundo o Islã, é levado aos céus como Jesus Cristo, para vocês verem como tudo tem a ver com as outras religiões, tá? O nome em árabe significa lido ou recitado ao Corão. Essa palavra pode ser uma forma arabizada de origem síria e se aplica ao livro que contém para os muçulmanos uma série de revelações de Alá, que é o Deus, a Maomé. Essas revelações começam nas primeiras décadas do século VII, quando Maomé já tinha 40 anos e ocorreram em Meca, cidade natal do profeta. Medina é onde ele se refugiou. Tudo que eu estou falando para vocês está no livro também de vocês, tá? Página 133, precisamente. Em Kaaba tinha uma grande pedra negra, tá? Que já fazia parte das divindades anteriores ao surgimento do islamismo. Mas quando Maomé toma a Kaaba, que é o grande centro religioso, ele vai dizer que aquela pedra, ele vai dar uma nova origem a ela, uma nova história, ele vai dizer que a pedra desceu branca e ela se tornou preta devido aos pecados dos homens. A gente vai mostrar um slide para vocês, assim que terminar aqui. Eu vou deixar melhor na aula do Google Class. O outro slide eu peço que vocês vejam para vocês terem noção do que a gente está falando, do tamanho da pedra negra, etc. Enfim, vamos lá. O Alcorão, ele é dividido em 114 capítulos, em suras, com os títulos aleatórios, que geralmente não estão associados ao texto. Os capítulos dividem em versículos, igual a Bíblia. Trabalho posterior à divisão dos capítulos e depende de uma edição, nem sempre é igual. O Alcorão é similar ao número de palavras do Novo Testamento da Bíblia cristã. Tá? Que mais? Bases, né, da fé cristã, da fé islâmica, perdão. Doutrina islâmica está no livro didático de vocês, na 134. Eles têm 5 pilares, e aí a gente vai ter uma noção do que
que foi a fundação do islamismo e como é que ele é visto hoje. Primeiro preceito para eles, página 134, eu estou lendo no item A Doutrina Cristã, e eu estou falando do primeiro, segundo, terceiro parágrafo. O islamismo deve seguir 5 pilares. Tem coraçãozinho, tem que ter coraçãozinho, tá? Aqui, é o terceiro parágrafo da doutrina islâmica, página 134. Seguir um só Deus e um só mediador. Acreditar que existe um só Deus, que é Alá, e um só mediador, que é Maomé. Os anjos são diferentes diferente do cristianismo e do judaísmo. Isso aqui é uma base do que eles acreditam. Maomé é o mais importante dos profetas, então não tem para Moisés nem para Jesus Cristo. A predestinação, tudo está escrito, não pode ser mudado. Ressurreição dos mortos para o julgamento do bem e do mal. Quais são os pilares? Aí sim é o que está no parágrafo 3º da página 134. Profissão de fé, não há outro Deus senão, e nem outro profeta senão Maomé e Deus Alá. Adorar ele 5 vezes ao dia, tá? Vamos lá, vamos ver aqui no livro didático. Os islâmicos devem seguir 5 pilares da fé. A crença em um só Deus. Oração 5 vezes ao dia. O corpo voltado para a Meca, não importa onde você está, tem que ter uma bússola para ter a orientação de onde é que está a Meca. Nós estamos em Bajota, a direção é para lá, na minha cabeça, né? A caridade, viu? A todo aquele que estiver necessitado. Ou seja, os islâmicos têm preceitos de caridade. Jejum no mês do Ramadã, tá? Um mês em que ele foi para o deserto e ficou lá, né, praticamente em jejum, recebendo visitas e orientação do arcanjo São Gabriel. Esse período do mês do Ramadã é como se fosse a nossa Páscoa. A peregrinação, pelo menos uma vez na vida, você tem que ir a Meca, se você estiver bem de vida e financeiramente. Então, uma vez na vida, eles têm que ir a Meca, né? Os muçulmanos têm que ir a Meca, né? Eu aconselho vocês uma vez na vida ir para Jericoacoara. De qualquer jeito, você dá um jeitinho bom. Tô brincando. Peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, para aqueles que tiverem condições financeiras. Então, são 5 preceitos de lá. Oração, deve orar 5 vezes ao dia, se posicionando em direção à Meca, ajoelhados. O jejum, a gente já falou, eles não podem praticar, a página 134 está aqui do lado, o Ramadã, bem aqui do ladinho na página, tá? Aqui, ó, o mês do Ramadã. Mês que corresponde um período que Maomé teria recebido a primeira revelação do arcanjo Gabriel. No mês do nascer do sol ao pôr do sol, os muçulmanos devem jejuar, ficar proibidos de realizar diversas atividades, como guerrear, manter relações sexuais. O jejum é a vista de expiação dos pecados e reflexão sobre si mesmo. Tá? A caridade está fixada em 1/4, ou seja, 22,5%, mas as pessoas são incentivadas a dar mais. Deve dar esmola aos pobres, peregrinação a Meca, todo o islâmico deve ir. E aí, gente, começa a divisão, isso é muito famoso hoje, muito cobrado. A gente escuta muito esses nomes presentes nos atentados, infelizmente. Quando Maomé morre, não deu tempo ele escolher quem seria o sucessor, né? Até dizem que tentaram colocar a sua filha. O interessante da gente abordar isso é que, embora as mulheres tenham que usar a burca, segundo as sunas, que vão ser orientações para uma boa vida, né, todo país que adere ao islamismo, a mulher tem que usar a burca, a mulher não pode andar nua, para que ela não seja desejada pelos próprios familiares, e isso está provocando um estupro ou algo relacionado a questões sexuais. Então, a mulher tem que usar a burca, ela tem que dar o corpo todo fechado, tá? Todo país que aderir, né, que o Estado aderir à religião islã, ela tem que se comportar assim, tá? Então, ela foi dividida em duas, né? É como se você dividir a religião islâmica em 2 vertentes. Ao morrer, uma parte dos seguidores do Maomé queriam que quem desse continuidade, né, como o califa, como o grande líder deles, fosse alguém da família, tá? Então, tinha um tio genro ali do Maomé, que era o Ali. As autoridades passadas a Ali
Fiéis são independentes, eles fazem o que quiserem, eles só precisam de uma orientação religiosa dessa pessoa, que seria ligada à família, né, do Maomé. Hoje são os mais radicais, são guiados por Alá, segundo eles. E do outro lado tem os sunitas que seguem os califas, sendo dependentes dele para tomar decisão. Aqui eles elegeriam uma pessoa e toda a atitude que eles fossem tomar, dependendo de ataques ou religião, dependesse desse líder eleito por eles. E aí vão se formar vários califados. Os líderes califas são escolhidos pelo povo. Hoje são os menos radicais, dependente dos líderes. Até pouco tempo, os sunitas tinham 86% dos islâmicos e os xiitas 16%, e o outro tinha 84%. Hoje, quase 90% são sunitas, não dá para a gente precisar quem pratica mais atentado, porque os dois praticam, mas os mais radicais, sem sombra de dúvida, são os sunitas. Só para vocês terem noção de uma comparação entre as três religiões, nós temos aí judaísmo, cristianismo, islamismo, mediadores, judaísmo, Moisés, cristianismo, Jesus Cristo, islamismo, Maomé. As escrituras, a Torá do judaísmo, cristianismo, Bíblia, islamismo, Corão. Só para vocês terem uma comparação entre as três religiões. E aí a mais importante que eu falei no início da aula, patriarca Abraão, para os três. Abraão é o primeiro homem, né, aceito na Bíblia, dos três, tá? Dias santos, os sábados para o judaísmo, o cristianismo domingo e o islamismo na sexta-feira, eles protegem esse dia, tá? Principais datas do judaísmo, Yom Kippur, que é uma festa deles, o cristianismo, a Páscoa e o Natal, e o islamismo, o Ramadã. Divisões tradicionais, o judaísmo tradicional e ortodoxo, o cristianismo católicos e protestantes, todos seguem a Cristo, islamismo xiita e sunitas, eu vou cobrar isso em prova, com certeza. E é a parte mais, eu não sei nem precisar um nome para isso, sabe? Judaísmo, a circuncisão, eles cortam uma parte, né, da genitália ali do homem, no cristianismo não tem, e no islamismo é retirada do clitóris das mulheres, tá? A circuncisão é do judaísmo, eu confundi no início da aula, mas no islamismo a mulher ela sempre é tida como a que mais sofre, então ela não, além de cobrir o corpo, ela não tem nenhum direito de sentir muito prazer. Sacerdotes, rabinos, cristianismo, padre, bispo, cardeais, etc., islamismo, os mulás, os sheiks, os califas, cidades sagradas, Jerusalém para os três, cristianismo, Jerusalém e Vaticano, islamismo, Meca e Jerusalém. Símbolo, estrela de Davi para o judaísmo, cristianismo, cruz, islamismo, estrela de Ali, 5 pontas, é a estrela, né? Se você prestar atenção, tá quase tudo ali na mesma ideia. Seguidores, esse slide é um pouco mais antigo, a gente nem pode estar usando mais esses dados. Judaísmo, sinagogas, as mesquitas, né? As mesquitas são as igrejas do judaísmo. Eu vou pegar outro slide aqui e vou mostrar para vocês, tá? Esperança no futuro, judaísmo, vinda do Messias, cristianismo, vinda de Cristo, a segunda vez, islamismo, converteu o mundo ao Islã. Essas são as ideias principais deles. No livro didático de vocês, na página 135, vai mostrar uma expansão. Vocês vão ver nesse mapa, eu peço muita atenção a esse mapa, onde eles chegaram. É que durante a Europa medieval, os mouros, quem são os mouros? São os africanos islamizados. Eles sabem ler e escrever, e eles, durante a Idade Média, onde a Igreja Católica predomina lá, na Idade Medieval, depois na Europa, perdão, eles vão sofrer um atentado na Península Ibérica, onde se formaram os estados de Espanha e Portugal. Esses caras, no século VII, deixa eu ver aqui mais ou menos, expansão dos califas omíidas. Em 750, eles chegam na Europa. Essa guerra de reconquista por aquele local vai durar uns 5 séculos. Uma parte das pessoas que aderiram ao islamismo, eles vão tentar invadir a Europa, levar a religião para a Europa. E é na Batalha de Poitiers, que é Carlos Magno, que vai expulsá-los, né? E a igreja vai dar ele, por defender a Europa da invasão dos islâmicos, vai dar ele o símbolo de novo imperador romano, né? A partir, como se fosse um novo império romano, é o Sacro Império Germânico Romano,
Isso é muito importante a nível de prova de uva. Mas está até aqui, ó, Península Ibérica, eles chegaram, tá até de rosazinha, tá bom? Eles chegaram e tem muita coisa para chamar a atenção. Alá, segundo Maomé, queria os homens inteligentes. Então, a Europa, tudo que ela aprende é pelo olhar, porque a igreja não deixa, ela domina o pensamento, ela não deixa a pessoa ler. Quem lê é só quem é ligado à igreja. E já eles não, eles sabem ler e escrever, eles têm pensamento crítico aguçado. Então, a religião deles leva o homem ao conhecimento. A religião cristã na Europa naquela época, ela não queria o homem com conhecimento, ela queria o homem submisso a ela. Então, é muito interessante. Diz, inclusive, que as primeiras universidades que surgiram no mundo, elas têm origem árabe, lá no Oriente Médio. Tá? Então, você tem uma religião surgindo, muito grande, ameaçando entrar na Europa, que deixa o homem livre em seu pensamento, que traduz os primeiros livros que vieram da Europa, dos escritores romanos e gregos, que pregam esse livre-arbítrio, e a Igreja Católica vai morrer de medo disso, porque ela tem que ter o domínio sobre o homem, do pensamento e do conhecimento. Muito importante essa batalha intelectual. Nós estudamos também no começo do ano sobre os matemáticos. Eles também são muito mencionados, matemáticos. Eu digo, a religião árabe, ela tem uma cultura que deve muito ser estudada, porque muita coisa que a gente não conhece devido a essa imagem atual de terroristas, ela faz parte de um conhecimento, do fruto de um conhecimento muito forte naquela religião, que a Europa temia, a Europa da Igreja Católica temia chegar, porque ela deixa o homem liberto, tá? Então, eu vou finalizar aqui, 135, eu vou mostrar aqui um mapa das invasões, da onde eles chegaram, até hoje é muito interessante a gente estudar essa chegada deles, tá? Em vários locais, até hoje existe isso, alguns países são islâmicos até pouco tempo. A cidade mais turística daquela região lá, ainda é Dubai. Até pouco tempo permitiram a mulher dirigir um carro devido a isso, tá? As sunas são livros de orientações escrevidos depois pelos califas, e eles, a partir do conhecimento deles, começaram a dominar esse comportamento feminino. De Maomé não surgiu nenhum direcionamento dizendo que a mulher estava abaixo do homem, nem nada. Quem fez isso futuramente foram os califas. Desenvolvimento cultural, na página 136, vai falar de biblioteca, vai trazer o domínio deles, do conhecimento desses árabes lá na Península Ibérica, inclusive, eu gostaria de destacar isso. A gente vai estudar nas próximas aulas, não na próxima que vai ser ao vivo, vai ser só ao final da Idade Média, a formação dos estados nacionais que vai surgir, enfim, Espanha e Portugal. Eles vão ser os futuros grandes navegadores. Adivinha quem ensinou esses caras a fazer uma tábua flutuar? Pois é. Os portugueses, para formar o seu estado, eles vão expulsar os mouros, que são os africanos islamizados que foram morar lá, que vão cultuar essa cultura do islamismo. Mas eles vão expulsar, mas é tipo o final de namoro que você disse que o cara não prestava, mas você sabe que você aprendeu muita coisa com ele. É o tipo de namoro que você vai dizer que a menina não prestava para você, mas ela te ensinou a estudar, ela te ensinou alguma coisa de fundamento. Pois é. Aqui você era religião, expulsar os mouros daqui, mas os mouros tecnologicamente deixaram ali de presente para os espanhóis e para os portugueses a forma de navegação, e é por isso que eles vão ser os grandes e exímios navegadores, né, finalzinho da Idade Média, tá bom? Para a Idade Moderna. Então, aqui vai mostrando, né, os matemáticos, Averroes, que foi um grande destaque na literatura, tradutor das obras de Aristóteles, dentre outros. Isso é a página 136, o desenvolvimento cultural e científico. E na página 137 a gente finaliza mostrando o fim desse império islâmico, né, que estava ainda nesse quesito de guerras e etc. E hoje o Estado se aderir ou não, diz como é que vai seguir. Tá bom? Então, a aula de hoje é só isso. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês um pouco sobre o outro slide que eu tenho dessas imagens, tá bom? Beijos e até a próxima. Já mostro outro vídeo.